Shabbat Shalom. O tema da mensagem deste Shabbat, desta Parashá, é o poder da música. Vamos orar? Senhor nosso Pai, no nome de Yeshua HaMashiach, coloco diante do Senhor as nossas vidas. Fala conosco, Pai. Ministra as nossas vidas, tudo que o Senhor deseja, que seja corrigido, que seja acertado em nós, Pai, para caminharmos diante de Ti, na Tua presença, do modo que o Senhor tem, do modo que o Senhor tem instruído a nós. Me ajuda a falar segundo a Tua palavra, profeticamente, no nome de Yeshua HaMashiach, com o poder da Tua Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, para poder ministrar a vida dos meus irmãos, por meio de Yeshua. Ajuda-me, Senhor, dá-nos ouvidos para Te ouvir, neste Shabbat, neste Shacharit, no nome de Yeshua HaMashiach, que assim seja. O tema da mensagem, o poder da música. A Parashá dessa semana, Hazinu, ouçam, é praticamente toda composta de uma canção. E a Haftarah também é uma canção, o Cântico de Davi. Ambas canções contam histórias. A da Parashá conta a história do povo de Israel, de como o Eterno os formou e como os conduziu à terra prometida, mesmo diante das muitas rebeliões. E o Cântico de Davi conta sobre como o Eterno conduziu com boa mão a vida dele para a vitória sobre todos os seus inimigos. A música, ela está muito presente nas Escrituras. O maior dos livros que nós temos neste compilado, nos livros sagrados, é o livro de Salmos, composto de 150 canções, assim como o maior capítulo da Bíblia, que é o Salmo 119, um cântico. A primeira vez que instrumentos musicais e músicos são citados nas Escrituras é em Bereshit, capítulo 4, versículo 19 ao versículo 21. Lameque tomou duas mulheres, uma chamava-se Ada e a outra Tzilá. Ada deu à luz a Yaval, que foi pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. E o nome do irmão dele era Yuval, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Aqui a palavra para harpa é rinor, que é o mesmo instrumento que Davi usava para tocar. Hoje a palavra rinor, ela no hebraico moderno é traduzido muito para violino, mas naquele tempo era mais usado para lira, para harpa. E como nós vemos, era um descendente de Caim, 7 gerações após Adão. O pai dele, Lameque, viria a ser assassino também. E uma geração corrompida é citado junto da música, primeiramente, nas Escrituras. Em Bereshit, capítulo 31, novamente a música é citada. Bereshit, capítulo 31, o verso 25. Lavan alcançou Yaakov, que estava acampado nos montes de Gilad. Então Lavan e os homens se acamparam ali também. E ele perguntou a Yaakov: o que foi que você fez? Não só me enganou, como também raptou minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra? Por que você me enganou, fugindo em segredo sem avisar-me? Eu teria celebrado a sua partida com alegria e cantos, ao som dos tamborins e das harpas. Mais uma vez aqui, a palavra em harpa é rinor. Rinor. E, mais uma vez, nós lemos que pessoas que não serviam ao Eterno também estavam muito ligadas à música. À música. Mas a primeira citação da música como um canto, como um poema, a música escrita, registrada na palavra, a primeira vez que nós lemos isso está em Shemot. Êxodo capítulo 15, versículo 1, justamente um cântico de Moshe. Então Moshe e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Eterno, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Esse é o primeiro cântico citado nas Escrituras. E surpreendentemente, o último cântico também estruturado, citado nas Escrituras, é um cântico de Moshe.
um cântico de Moshe e do Cordeiro. Isso está em Hitgalut, o livro de Revelações, Apocalipse, capítulo 15. Apocalipse, capítulo 15, Hitgalut, versículo 2. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e de pé junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. E eles seguravam harpas que lhe haviam sido dadas por Deus, por Elohim, e cantavam o cântico de Moshe, servo de Elohim, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Cântico. Porém, as Escrituras nos ensinam que a música já existia antes da humanidade ser criada. Em Jó, capítulo 38, versículo 4, nós temos o seguinte escrito: onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Vai ver que você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E as suas bases, sobre o que foram postas? E quem colocou a pedra de esquina? Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam, e todos os anjos, aqui no original está Bnei Elohim, os filhos de Deus, se regozijavam. Então nós vemos que o canto, a música, ela existe antes de nós. A música é anterior ao homem. Para nós entendermos mais, eu quero conversar um pouco com os irmãos sobre o que é a música. A música é a forma de arte que se constitui da combinação de vários sons e ritmos organizados no tempo e são percebidos pela nossa audição. Isso inclui várias características de som: intensidade, altura, duração e timbre. Para nós diferenciarmos, intensidade é quando eu estou na mesma nota, estou cantando na mesma nota, porém ela vai soando com mais volume ou com menos volume, sem necessariamente eu mudar a altura dela. Para ilustrar para os irmãos, imagine como se eu estivesse cantando sempre na mesma nota, eu não estou mudando. E eu posso cantar na mesma nota, mudando o volume dela. E a altura é quando a nota é mais grave ou ela é mais aguda. Então eu posso cantar nas regiões que o Rosh Anderson canta, ou eu posso subir o tom e cantar nas regiões mais agudas também. Música tem isso, né? Algumas pessoas, elas falam assim, elas falam cantando. Geralmente quando nós estamos emocionados, a gente sobe o tom da nossa voz, a gente começa a falar agudo, a gente começa a subir tanto em intensidade, falar mais alto, como também na altura. Nós começamos a falar agudo. Isso é comum acontecer. E a música também tem a duração, a extensão de cada nota, de cada melodia, além do timbre. E o timbre, o que é o timbre? É como se fosse a sua digital, a digital da sua voz. Não existe um timbre igual no mundo. Existem vozes parecidas. As pessoas falam, a sua voz me lembra muito a voz de tal pessoa. Mas não existe um timbre igual na Terra. Eu posso pegar o mesmo instrumento, por exemplo, posso pegar uma flauta doce e um saxofone. E você vai ouvir a flauta na mesma nota. Vamos supor que os dois toquem a nota lá. Você vai ouvir o lá da flauta e falar, isso aqui é uma flauta. E você vai ouvir o lá do saxofone e você vai falar, isso aqui é um saxofone. Uma pessoa que não conhece de música vai saber diferenciar. Talvez ela não saiba nem o nome, mas ela vai falar, olha, são dois instrumentos diferentes. Por mais que eles estejam tocando a mesma nota. Isso se chama timbre. Duas pessoas podem cantar a mesma nota e você vai perceber a diferença entre uma pessoa e a outra por conta do timbre dela. Podem ser duas mulheres, dois homens, não importa. O timbre é a sua marca.
Não dá para fabricar timbre. A gente tenta imitar, mas nunca fica 100% igual a alguém, porque o timbre é como se fosse a digital da sua voz ou a digital do instrumento que é tocado. A música ela pode conter propositalmente harmonias ruidosas ou dissonantes. Nós aprendemos, tem uma matéria na música que se chama dissonância. Dissonância, que é quando nós usamos outros sons além do principal para enriquecer a harmonia, propositalmente. Dependendo do estilo de música, eles vão usar mais dissonâncias do que outros. E, na música, nós podemos ter o que nós chamamos de arritmias. É a mudança de ritmo. A música está em um ritmo. Nós temos isso em aleno. Aleno começa em um ritmo e, em determinado ponto da canção, muda o ritmo da música. Isso é uma arritmia dentro da canção. Nós temos isso em todo o shacharit. De qualquer forma, todos os sons são interpretados pela pessoa que recebe de acordo com seus próprios critérios, que envolve aquilo que ela conhece, a sua cultura e o seu estado emocional, e algumas pessoas são mais sensíveis à música do que outras. Só que a música ela é tão poderosa, para nós entendermos melhor, que tudo isso que eu falei tecnicamente aqui para os irmãos, a maioria das pessoas, ou quem não estudou música, não sabe disso tecnicamente, mas reconhece. Porque eu não preciso ser uma pessoa estudada em música para entendê-la na minha cabeça. Isso aqui é música. Uma pessoa que não precisa ser um bom músico para apreciar, ouvir uma boa música. Os seres humanos eles podem executar e ouvir a música dentro da cabeça mesmo sem aprender a tocar ela ou cantar no tom. A música está dentro da cabeça tocando. Não sei quantos vocês já repararam nisso. Você escuta uma música às vezes uma vez, duas vezes, e ela fica na cabeça tocando. E talvez se você tentar reproduzi-la, você não vai conseguir reproduzir no mesmo tom. Não vai sair do mesmo jeito. Mas existe algo dentro de nós que consegue reproduzir isso na nossa mente, com a nossa memória, e toca a música da forma que você ouviu com seus ouvidos. Nós fazemos isso mesmo talvez sem poder reproduzir com o tom certo. E uma quantidade imensa de canções são produzidas hoje para atingirem diferentes grupos de pessoas que vivem em situações diferentes, cenários diferentes, porque o mundo entende o poder que existe dentro da música. Não se conhece nenhuma civilização ou agrupamento que não possua manifestações musicais próprias. Não se conhece um lugar, um grupo, onde existem pessoas, onde não há música ali. E a música se encontra em diversas utilidades, não só como arte, mas também como a militar, a educacional e a terapêutica. E tem presença central em diversas atividades coletivas, como festas, funerais e rituais religiosos. Como vimos, as primeiras citações de música nas escrituras sagradas são por parte de pessoas ímpias, a descendência de Caim e Labão. E isto mostra que o mal reconhece e se organiza para poder dominar a música. Hoje nós vemos o quanto este instrumento é usado pelo maligno para influenciar toda a humanidade. Toda a humanidade é influenciada por música. Existem canções que favorecem a tristeza e a depressão. Não sei quantos já repararam nisso, que uma canção pode te deixar triste, sem que você esteja. E uma canção pode aumentar a tua tristeza, pode aumentar o teu desespero. Existem músicas que provocam medo, incômodo, canções que incentivam a violência e conduzem nações com temas de guerra. Existem músicas que incentivam a infidelidade dentro do casamento, o divórcio, a pornografia. O mal tem usado a música para propagar a promiscuidade, para ensinar perversão para as nossas crianças. A música é usada para ensinar rebeldia e a afronta.
Uma das características da adolescência, da juventude, é a música que você vai ouvir, que você ouvia, talvez, que você escuta hoje, e o quanto incentiva a rebelião aos pais, incentiva o imoral. Eu não estou falando aqui do ritmo, do estilo de música, mas o que essas canções motivam as pessoas a fazerem. Como a música pode alterar o seu comportamento, dependendo daquilo que você escuta. Há poder no som. O mundo foi feito por meio do som, por meio da voz, e a música potencializa ainda mais o som. O adversário ele tem usado o princípio que existe nas Escrituras, que o Eterno estabeleceu, de ouvir. Ouça, o maior mandamento passa pelo ouvir. Shema, ouça. E o adversário usa esse princípio com a música para que as pessoas possam ouvi-lo. Porque é muito mais simples para nós ouvirmos quando vem acompanhado com música. Eu não sei quantos dos irmãos já repararam que você decora mais rápido alguma coisa se tem uma melodia. Talvez você decorou o Shema em hebraico inteirinho, mesmo sem entendê-lo, mesmo não sendo na sua língua materna, porque ele é lido cantado. Tem um ritmo nas palavras. E aquele ritmo vai ficando na sua mente e você decora. Agora, decorar o português, que é lido normalmente, nós não decoramos. Nós temos de reler. Porque aquilo que vem cantado, você decora. Você consegue citar de ponta a ponta. Agora, em português que nós lemos, nós temos de consultar. Faça esse teste. Talvez você consiga recitar o Shema inteirinho em hebraico sem precisar consultar, ler. Agora, tente fazer isso no português. Por mais que seja sua língua materna, talvez você não consiga. Porque a música, ela facilita a memorização. A música tem sido usada para o mal, mas não pertence a ele. Porque o Eterno também, entre outras formas, escolheu a música para nos ensinar, como nós lemos em Devarim, capítulo 31, versículo 19. Agora escrevam para vocês esta canção e ensinem-nas aos israelitas e façam-nos cantá-la, para que seja uma testemunha a meu favor contra eles. O Eterno coloca para nós que a música tem o poder de ensino. Para nós temos noção de como a canção, a música tem um grande poder para nos tocar com o sobrenatural. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 14, nós temos o relato do que acontecia com Shaul quando ele ficava possesso e de como Davi, tocando ali o seu instrumento, Rinor, era usado para libertar aquele rei que estava opresso por espíritos malignos. Versículo 14. O espírito do Senhor se retirou de Shaul e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Os funcionários de Shaul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Que nosso soberano mande estes seus servos procurar um homem que saiba tocar a harpa. Então os homens sabiam deste princípio. Chame alguém, chame um músico, chame alguém que saiba tocar a harpa. Quando o espírito maligno se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor. E Shaul respondeu aos que o serviam: encontrem alguém que toque bem e tragam aqui. Versículo 23. E sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Shaul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Shaul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Existe poder na canção. Talvez você esteja passando por um problema de opressão, você tem sofrido com vozes na sua mente, é a hora de você colocar um louvor para tocar. Está disponível para nós. Ouça louvores, cante louvores na sua casa para que os espíritos malignos saiam e você não seja mais opresso. A palavra nos diz em 2 Reis, capítulo 3, capítulo 3, versículo 11 ao 15, a situação que um homem do Senhor, Eliseu, não era um profeta que é citado poucas vezes nas Escrituras, era o discípulo de Eliarro,
Elisha, um homem que operou muitos milagres, e em determinado momento da vida dele, para ouvir o Senhor e para profetizar, ele chamou um músico para poder tocar um instrumento. Não sei se porque ele estava ali contra a vontade dele, e talvez isso estava bloqueando ele de ouvir o Senhor, não sei, porque ele não queria estar ali. No versículo 13, ele diz assim ao rei de Israel, capítulo 3, versículo 13, ele diz assim: não tenho nada a ver com você, vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu: não, pois foi o Senhor que nos ajuntou estes 3 reis para entregar-nos nas mãos de Moabe. Então Elisha disse: eu juro pelo nome do Senhor dos exércitos a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Jehoshafat, a Josafá, o rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Talvez por conta do mal-estar dele de fazer aquilo, ele talvez não conseguisse profetizar, não conseguisse buscar o Senhor. E ele disse: mas agora tragam-me um arpista, um tangedor na Almeida, ou na Nova Almeida atualizada, um músico. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Elisha. Talvez você esteja num momento difícil e fala: eu não consigo orar, não consigo buscar o Senhor. Coloque um louvor. Coloque um louvor para tocar. Tantas vezes nós somos consolados e ministrados em um momento de louvor. Quantas vezes o Senhor me ministrou, e a presença dele, eu podia sentir a presença dele ali no carro, ouvindo louvores, enquanto eu estava dirigindo, e o Senhor me ministrava por meio dos louvores. Eu estou falando de Elisha. Nem sempre quando nós vamos orar, dependendo da situação, você está tão atribulado ali, ansioso, cheio de coisas na cabeça, talvez você não está conseguindo orar. Em uma situação como essa, você tem de cantar, colocar um louvor. E o Senhor vai falar. E o Senhor vai te ministrar. Eu estou falando de Eliseu, irmãos. Não estou falando de um profeta que foi citado uma única vez nas Escrituras. Nós sabemos o quanto esse homem viu milagres, muitos milagres, muito sobrenatural. E em um momento da vida dele, ele falou: me traga um arpista. E quando o músico começou a tocar, a palavra diz o quê? O poder do Senhor veio sobre ele. Você quer receber poder do Senhor? Música. A palavra nos ensina que o nosso preenchimento com a Ruach HaKodesh também vem por meio da música. Efésios capítulo 5, versículo 18. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Se você quer ser cheio da Ruach, você vai ter que ter na sua vida mais e mais louvores e canções. Porque o Eterno nos enche com a Ruach dele por meio da música. Você quer ter em sua vida a Ruach HaKodesh te direcionando em tudo? Então você vai ter que ter muitos louvores todos os dias na sua vida. Você está na sua casa, não importa o que você está fazendo, você pode colocar música para ouvir. Coloque louvores para ouvir. Busque por pessoas que são servos do Senhor, para te ministrar enquanto você está lá, ou em um momento de devocional, coloque canções para ouvir. Porque nós somos cheios com a Ruach. Shaul nos deixa aqui claro: deixem-se encher pelo Espírito. Deixe o Senhor encher a sua vida, falando salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Ainda falando do rei Jehoshafat, eu quero ler com os irmãos 2 Crônicas capítulo 20. 2 Crônicas, Divrei Hayamim, Bet, capítulo 20. Nós vamos ler a partir do versículo 19, que nos relata também sobre o poder que existe na música. Divrei Hayamim, 2 Crônicas capítulo 20, verso 19. E os levitas, os Levim, descendentes de Kehat, de Coat, e dos descendentes do Korah, levantaram-se e louvaram Hashem, o Elohim de Israel, até o limite de suas vozes. Aquilo que eu falei com os irmãos sobre intensidade,
Isso aqui é intensidade. Na manhã seguinte, eles se levantaram cedo e foram ao deserto de Tecoa. Enquanto partiam, Jehoshafate pôs-se de pé e lhes disse: ouçam-me, Yehudá, e vocês, habitantes de Jerusalém, confiem no Senhor, o seu Deus, e vocês serão salvos. Confiem em seus profetas, e vocês serão bem-sucedidos. Depois de consultar o povo, ele designou alguns para cantar ao Senhor e louvar o esplendor da sua santidade, enquanto eles iam à frente do exército, dizendo: deem graças a Hashem, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, durante o tempo em que eles estavam cantando e louvando, Hashem trouxe um ataque surpresa contra o povo de Amon, Moabe e do monte Seir, os quais tinham vindo para lutar contra Yehudá, e eles foram derrotados. O que aconteceu foi que o povo de Amon e Moabe começou a atacar o povo que vivia próximo ao monte Seir, para matá-lo e destruí-lo completamente. E quando eles exterminaram o povo de Seir, começaram a matar uns aos outros. Então, quando Yehudá alcançou a torre de vigia, da qual podia ser avistado o deserto, eles olharam para a horda, e ali, diante deles, estavam os cadáveres caídos ao chão. Ninguém tinha escapado. Por meio do louvor. Louvor. Não sei qual é a guerra que você pode estar vivendo dentro da sua casa. Louvor. Louvor. E o interessante, irmãos, é que o povo não viu isso acontecendo em tempo real. A palavra diz que eles começaram a louvar, eles tiveram um tempo de louvor antes. Eles louvaram ao Senhor até o limite das suas vozes. E depois foi colocado para que eles pudessem ir à frente do exército, cantando: deem graças ao Senhor, porque sua misericórdia dura para sempre. E o versículo 22 diz: durante o tempo em que eles estavam cantando e louvando, o Senhor trouxe um ataque surpresa. E quando chegaram à torre de vigia, no versículo 24, quando Yehudá alcançou a torre de vigia, da qual podia ser visto o deserto, eles olharam e viram o que aconteceu. Ou seja, eles louvavam antes de ver o milagre acontecendo. Ainda que eles estivessem acontecendo, ao mesmo tempo que eles louvavam. Confiança no Senhor. Bem disse o rei Jehoshafate: confie no Senhor e vocês serão salvos. Se alguém quer ser cheio da Ruach, quer ver vitórias na sua vida, essa pessoa, não importa se ela conhece de música tecnicamente, se é um músico ou não, ela vai ter de ter louvores acompanhando a vida dela. Todos. Muitas profecias, irmãos, elas não foram faladas, ditadas, elas foram cantadas. Em Salmos capítulo 110, Salmo 110, verso 1. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Bem, uma canção essa revelação para Davi. O Senhor estenderá o cetro do teu poder desde Sion e dominarás sobre os teus inimigos. Quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente, trajando vestes santas. Desde o romper da alvorada, os teus jovens virão como orvalho. Profecia por meio de uma música, ela não foi escrita para nós, ela foi cantada. Não foi apenas escrita como um ensino, é uma canção. Versículo 4, o Senhor jurou e não se arrependerá: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Uma canção. Yeshayahu, capítulo 5, versículo 1, cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de sua vinha. Um cântico. Muitas das profecias que nós lemos, elas foram cantadas, vieram na forma de música. Existem cânticos de adoração, cânticos de encorajamento, cânticos de arrependimento e cânticos proféticos que falam do futuro, falam do que está oculto e nós precisamos saber. E em todos eles nós somos edificados. Em Colossenses capítulo 3, versículo 16, está escrito assim: que a palavra do Mashiach habite ricamente em vocês. E aí ele vai deixar para nós a dica: instruam e aconselhem-se mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração.
Por meio da música, o Senhor nos ensina e nos instrui. E é por isso que os filhos das trevas investem tanto na música. Porque eles sabem deste princípio. Eles sabem do poder que existe nela. Então, se a música afastava aquele espírito maligno de Shaul, ela também pode trazer o espírito maligno para perto de nós. Se a música ela te dá vitórias sobre guerras, ela pode te colocar também dentro de guerras. Por isso que o mal investe tanto em música. Se a música, como nós vimos, nos enche com a Ruach HaKodesh, você pode ser cheio de um espírito estranho por meio da canção. Porque a música é usada para atrair espírito maligno, para atrair espírito imundo. Tem poder na música. Então, a música é como uma via de duas mãos que nós temos de nos responsabilizar por tudo que entra pelos nossos ouvidos e tudo que sai da nossa boca. Porque alguma coisa está acontecendo quando você usa a música, quando você canta e quando você escuta a música. Por mais que você não veja, assim como o nosso povo em Yehudá, o povo de Judá, enquanto cantava, não via que o Senhor estava dando vitória para eles. Enquanto eles cantavam e louvavam o Senhor. Como nós vimos, algumas pessoas são mais sensíveis para músicas do que outras. Talvez você fale, eu não sou muito de escutar música. Hoje eu te encorajo a escutar canções e louvar ao Senhor. Não só ouvir, louvar o Senhor. A tomar um tempo para louvar o Senhor. Tome um tempo para escutar canções. Se você está em um momento difícil da sua vida, coloque um louvor, coloque uma ministração com música, te aquieta e louve ao Senhor. Porque Ele é capaz de mudar sua sorte, como nós lemos aqui. Tantas vezes o que me amoleceu diante de um momento de orgulho foi uma canção que me ministrou. E me incentivou a continuar me sujeitando e me humilhando ainda mais diante do Senhor. Foi uma canção, irmãos. Momento que, inclusive, às vezes você nem busca por uma canção. Eu quero uma canção que me ensine a ser humilde. Não, você coloca lá e o Senhor te ministra por meio de uma música. O Senhor muda as nossas vidas por meio das canções. O princípio está na Bíblia. Eu sei que muita gente fala, olha, mas eu não sou de ouvir muito música. Ah, meu irmão, minha irmã, eu te encorajo porque existe poder nisso. E o Senhor quer nos transformar. Ele quer nos moldar. Todo instrumento musical, não digital, ele desafina com o tempo. Todos. Eles desafinam, eles precisam de ajustes, eles precisam de manutenção. E de tempo em tempo vai precisar de alguém que faça uma manutenção ali, um ajuste necessário, para que aquele instrumento continue atingindo os seus objetivos. E isso ocorre com todos nós. E o interessante é que você usando ou não um instrumento, ele desafina. Usando ou não. Você pode afinar um violão, colocar lá, pendurar ele na parede, colocar ele no case dele, não importa. Ele vai desafinar. Usando ou não. Se você deixar ele parado lá, com o tempo, as cordas vão afrouxar e ele vai cair o tom. E aí de tempo em tempo a gente tem que ir apertando aquelas cordas para o instrumento voltar para o lugar. Até a temperatura muda a afinação do instrumento. Dependendo da temperatura que ele passar, ele vai ali ou dilatar ou contrair e a tonalidade vai mudar de novo. Então muitas vezes você vai ver o músico afinando o tempo todo o instrumento dele, ou no violão, no violino, ele vai estar o tempo todo ali apertando ou afrouxando as cordas para elas atingirem a afinação. E isso ocorre com todos nós. De tempos em tempos nós precisamos passar por um processo de manutenção e de afinação. A manutenção ela pode acontecer algo mais drástico, ela pode demorar mais para acontecer com a sua vida, mas ela vai acontecer, o Eterno vai tratar com a sua vida. E nós precisamos, porque senão nós seremos como um instrumento quebrado que não consegue mais atingir seu objetivo. Não sei quantos já passaram
tentaram tocar em um instrumento que está quebrado? Ou que está desafinado? Você já ouviu? Você já ouviu um violão desafinado? Como fica? Não precisa nem ser músico. Vai falar, tem alguma coisa estranha com esse violão, tem alguma coisa estranha com esse piano. E às vezes a desafinação, irmãos, é uma coisa tão pequena que sozinho você não vai perceber. Sabe quando você percebe? Quando você toca com outros. Aí seu instrumento começa a parecer diferente. O que está acontecendo? Recentemente, o Senhor me presenteou com um piano. Baruch Hashem, por isso. E tocando ele ali, eu percebi que tinha alguma coisa errada, mas dava para usar. Estava usando ele para tirar, para compor, para trabalhar. O tempo todo eu trabalho hoje o dia inteiro praticamente com música. E estava usando ele ali. Quando que eu percebi que ele estava desafinado de fato? Já estava programado para afinar ele, mas quando que eu notei que ele estava precisando passar por um processo de afinação? Quando eu estava gravando um videoclipe e eu coloquei um retorno para tocar. No retorno, para que a música saísse sincronizada, no retorno, o instrumento de piano que estava sendo usado lá é um piano digital. Então, digital ele não desafina, né? Pelo menos os que nós temos hoje não desafinam. Então ele estava cravado ali tudo na afinação e eu comecei a tocar igual para o vídeo, para aparecer no vídeo. Eu comecei a tocar igual que estava sendo tocado digitalmente e não estava igual. Falei, o que está acontecendo? Aí eu fui lá no digital, toquei e falei, são essas notas. Quando eu voltei, eu falei, é claro, está desafinado. Mas eu só percebi isso quando eu toquei junto com a banda que estava soando nas caixas de som. Porque muitas vezes nas nossas vidas nós não vamos perceber sozinhos que nós estamos desafinados. Você vai precisar de outras pessoas do seu lado. E aí você está fazendo todo esse barulho, pensando que está tocando muito, que está tudo muito bem, até você conviver com outras pessoas e você vê que está horrível o som. Que não desce, porque você está desafinado. E a afinação é um processo pequeno e simples que nós passamos, só que ela é constante. Às vezes você vai tocar uma música, e porque você tocou essa música, o instrumento já desafinou. E você tem que afinar rapidamente para tocar a próxima música. Quantas vezes eu assistindo algumas apresentações ali, e a corda já vi de violino, já vi de guitarra, estourou no meio da música. Estourou a corda no meio da música. E dependendo do instrumento, principalmente eu vi isso com violão já, quando estoura todas as outras cordas, porque tem uma tensão, são 6 cordas tensionando o braço. Então quando uma estoura, a tensão muda, todas as outras cordas desafinam também. E eu vi ali assistindo a apresentação, a pessoa, os músicos começaram a cobrir a parte dele, começaram a tocar mais ali nas regiões que geralmente a guitarra ia cobrir. E ele, no meio da apresentação, enquanto ele cantava, ele colocando a corda lá, afinando, colocando a corda, tirou, veio uma pessoa rapidinho, né, vestida tudo de preto para não aparecer, a corda nova, ele colocou lá e usando, e cantando a música, enrolando, e colocando lá, depois saiu afinando tudo, direitinho afinou, tocou, testou, seguiu. Mas ele tinha pessoas para cobri-lo. Agora imagina se ele fosse sozinho. Acabou. Parou a música. Vi a mesma coisa acontecer em uma orquestra sinfônica. O violinista, o solista, estourou a corda dele. E aí rapidamente sempre tem uma pessoa ali que seria o segundo solista. Só que estava sentado. Então a pessoa que é o segundo solista rapidamente tomou a parte dele e começou a fazer o solo dele. Enquanto ele ia lá e trocando, e ele fez isso de uma maneira que não ficou constrangedor nem nada, trocou, voltou para o lugar a afinação e continuou ali o concerto. Nós precisamos de pessoas para nos cobrir quando essas coisas acontecem, porque todos nós somos um instrumento na mão do Senhor, um instrumento de música. Não importa se você é músico ou não. Não importa. Outra coisa que as pessoas ficam preocupadas, olha, mas eu não sei cantar direito. Irmãos, ninguém é 100% afinado. Ninguém. Porque se eu afinar 100% uma pessoa, ela vai parecer um robô. Você já ouviu aquelas músicas que eles afinam 100% a voz? É de propósito, por causa do estilo, enfim. E eles afinam 100% a voz. Nem parece que é humano. Fica uma coisa robótica.
Tem estilos musicais hoje que, inclusive, a pessoa não precisa nem saber cantar, porque liga lá um plugin, coloca, eu quero 100% desse plugin atuando na voz da pessoa, então tudo que ela falar vai sair em uma nota. O plugin vai pegar, olha, ele está falando nessa altura aqui, qual nota se semelha mais a essa, e tudo vai sair 100% naquela nota. E aí fica parecendo um robô, não parece uma pessoa. Então ninguém é 100% afinado. Nós chegamos próximo. Quando você canta lá, a nota lá, você não chega no 440 Hz. Você chega próximo. E outra coisa, quando você fala, quando você canta, não sai só a nota lá. Sai vários e vários, centenas, não sei se milhares de harmônicos ali. Eu vou falar centenas. Milhares de harmônicos saem junto com a sua voz. Porque é isso que dá característica para nós. São os sons que vêm acompanhado com todos os outros. Todos os sons que vêm acompanhado com os outros. Você não é uma pessoa perfeita. Junto com você vêm outros sons. São as suas características e o Senhor usa. É o que torna belo a nossa voz. É o que torna você diferente e belo. São as suas diferenças. E às vezes a gente fica preocupado, mas eu não sou 100% afinado. Mas ninguém é. Ninguém é. E o Senhor ainda assim nos escuta. E gosta de nos ouvir cantando. Existe um fenômeno chamado ouvido absoluto, que é uma habilidade que não dá para desenvolver. Você não desenvolve isso. Você nasce com isso. É extremamente raro. E para nós entendermos, são pessoas que eles escutam o som como nós vemos cores. Então quem consegue ver todas as cores. Então você vê um papel e você vê, isso aqui é branco. Você não precisa interpretar. Né, e geralmente não precisa de uma referência. Né? Aí o Roche Anderson me ajuda mais com isso. Mas eu acredito que tem cores de referência, tem paleta de cores de referência também. Mas as cores básicas, vermelho, amarelo, azul, você olha, isso aqui é azul. Né? Não aquelas cores que dá para debater, as básicas. Olha, isso aqui é vermelho, isso aqui é marrom, isso aqui é branco. Né? Isso aqui é preto. E as pessoas que têm ouvido absoluto, elas escutam um som, qualquer nota, e elas vão entender aquilo com um nome já. Como se elas tivessem decorado todas as 12 notas que nós compreendemos hoje. Isso é ouvido absoluto comum. Esse seria o básico. Porque existem escalas hoje em dia que nós chamamos de comas. Então são mais de 12 notas. Mas vamos colocar as 12 notas e essa pessoa vai escutar um pá. Eu não sei que nota que é essa. Eu sei que eu cantei uma nota. E a pessoa vai falar, isso aqui é uma nota, vamos supor, essa é a nota sol. Ela não precisa de um parâmetro de... para saber que nota que você canta ou que eu cantei agora, eu vou lá no piano, a minha colinha, tá dando tal nota. E as pessoas que têm ouvido absoluto, elas têm essa habilidade, nasce com isso, de entender nota como você entende cor. Só que essas pessoas, elas relatam algumas dificuldades. Dentre elas, de apreciar harmonias. Deixa eu explicar isso rapidamente para os irmãos. A melodia são sons que tocam um seguido do outro. Então nós temos por exemplo, Matovu. Matovu, tararara. Isso é uma melodia. Tudo bem? Uma nota tocada seguida da outra. A harmonia são quando várias notas são tocadas simultaneamente. Isso é uma harmonia. Então no piano, eu posso usar as minhas duas mãos por completo, eu posso tocar 10 notas ao mesmo tempo e formar uma harmonia. E a pessoa que tem ouvido absoluto, isso às vezes para ela fica meio caótico, porque ela escuta 10 notas diferentes na cabeça dela e não escuta como uma pessoa normal que escuta o bloco inteiro. Imagina se você visse uma pintura de uma paisagem no quadro. Só que quando você olha para aquele quadro, você não vê a paisagem. Você vê, tem tons de azul, tons de amarelo, tons de vermelho, tem um tom ali meio cinza. E você não consegue ver a paisagem. Você vê todos os tons, mas você não vê a paisagem. Você não consegue compreender aquilo por inteiro. E às vezes acontece isso com a pessoa do ouvido absoluto. Ela escuta todas as notas, mas ela não consegue nem curtir a música, porque ela não escuta ela por
inteiro. E essa pessoa muitas vezes precisa de ajuda para isso. Porque ela fala, não estou entendendo o que você está tocando. Às vezes ela precisa de ajuda para dormir. Porque a geladeira dela está tocando uma nota dó o tempo todo. E fica, aí talvez estabilizou. No ré, não sei que nota, não tenho ouvido absoluto. Ela está lá no... E de repente... Começa a cair o tom. Aí a pessoa começa a perceber. Dó, si, lá. E fica... Aquele chiado. Aí para. Pum. Aí o barulho do vento. Então... sofá, sofá. A pessoa está entendendo tudo como nota na cabeça dela e ela começa a pirar. Porque tudo é como cores. Imagina se você fosse dormir e começasse a aparecer azul, vermelho, amarelo na sua cabeça. E ela está dó, ré, mi, ré, dó, si bemol, lá bemol. Não, tá meio... Uma vez eu conheci uma pessoa com ouvido absoluto. Só uma. E claro, eu fui testar ela, porque tem gente, já também conheci pessoas fake absoluto. A pessoa chegou em mim e falou, tem ouvido absoluto. E eu faço o teste. Ah é? Que nota que é essa? Eu toquei uma nota do piano, nada. Aí eu falei, ixi, tá estranho. Toquei outra, nada. Aí eu não quis muito envergonhar a pessoa, eu falei, acho que é porque é piano, né? Se fosse violão, talvez daria certo. A pessoa que eu conheci, que de fato tinha ouvido absoluto, fiz o teste. E deu certo. Aí tudo eu ficava brincando, porque eu batia na mesa. Que nota que é essa? Tum, tum. Eu estou ouvindo isso. E é muito interessante, porque ele falou, não, eu estou ouvindo tais e tais notas. Porque quando você faz isso aqui, não toca só uma nota. São várias. E eu falava, puxa, é verdade, ó. Tum, tá, tá. Aí eu ficava tentando falar, olha, tem tais notas. E ficava conversando sobre isso. E uma vez eu falei, então, tal nota, essa aqui, ó. Ele falou, então, tá meio desafinado isso aí. Tá entre um lá e um lá bemol. A cabeça dessas pessoas é muito difícil. Elas precisam de outras pessoas para ajudá-las. E elas sofrem muito com isso. E existe a pessoa que nós chamamos de ouvido relativo. Que é a maioria dos músicos, eles desenvolvem isso. O ouvido relativo, você precisa de uma nota para descobrir todas as outras. Então a pessoa vai te dar uma nota e você vai por intervalo descobrindo as outras. Então você começa com, por exemplo, não estou falando que isso é um dó, né? Mas vamos supor que você comece com dó, ré, mi, fá, dó, fá. Então pelo dó eu descobri o fá. Dó, sol, eu vou descobrindo o sol. Então isso a gente chama de intervalos. Então, ou melhor, eu consigo, por intervalo de quarta, intervalo de quinta, conseguir descobrindo as notas. Essas pessoas conseguem ouvir em blocos, conseguem apreciar a música e também têm um bom ouvido. Isso se desenvolve. Por que eu estou falando de tudo isso, não é? Porque independentemente de que ouvido você tem, você vai precisar de outras pessoas para te auxiliar no processo. Tanto quem tem o absoluto, quem tem o relativo, vai precisar de alguém, de um parâmetro. Vai precisar de uma base. Eu descobri, irmãos, uma época eu toquei muito violão. E de tanto afinar o violão, eu decorei a nota Mi. Né? Eu acabei decorando a nota Mi, que eu acho que é isso que... eu fiz o teste quinta-feira e aconteceu de novo. Aconteceu que minha nota Mi, por não afinar mais violão com tanta frequência, ela cai meio tom. Aí eu peguei um afinador, deixa eu ver como é que está a minha nota Mi que eu decorei. Eu peguei um afinador digital, cantei ela no celular e saiu Mi bemol. Isso acontece com todos nós. Parece que a gente vai afrouxando as notas no meio do caminho, vai passando o tempo. E por isso que o Senhor vem e faz o quê? Puxa a orelha? Não, ele afina. Ele afina a gente, coloca a nota no lugar. Ele aperta. De tempo em tempo o Senhor vai ter que fazer isso aqui, ó, com você. Né? E você interpreta como você quiser isso aqui, ó. Para alguém que toca um instrumento de corda, está afinando. De tempo em tempo, passa por um processo de afinação. De tempo em tempo, passa por esse processo. Todos nós precisamos disso. Não importa a habilidade, tudo se precisa de um ajuste. De tempos em tempos.
A música nos ensina que sempre nós temos mais a aprender. Quando eu pensava que sabia tocar alguma coisa, e eu comecei a tocar na sinagoga, eu falei, puxa, eu tenho muito a aprender ainda. E eu tive que estudar. Sempre, sempre, sempre. No caso de quem decorou a nota, é necessário o cuidado de que a nota referência não desafine. Porque sabe o que acontece? Se eu não tivesse... Antigamente, quando eu fazia de cor, não tinha tanto smartphone com afinador de aplicativo à disposição. Então, às vezes, eu não tinha nada para afinar o violão. Eu tinha só o ouvido. Então, eu pegava a nota que eu decorei, o Mi, afinava, supostamente o Mi, supostamente, e a partir do Mi eu ia fazendo... E aí chegava no que eu não alcanço, no Mi grave lá. Então, a partir do Mi, eu ia de Mi para Si, depois Sol, Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Eu afinava todas as outras cordas por meio de um Mi que eu tinha de referência. Só que poderia estar acontecendo o quê? Eu estar afinando Mi bemol, Si bemol, Sol bemol. Eu deixando tudo meio tom abaixo. Sozinho ia dar certo? Ia dar certo. Eu ia cantar, todo mundo ia seguir. Só que se tivesse mais um instrumento comigo, a pessoa ia falar, você está tocando a música em que tom? Ah, estou tocando em Ré, mas aqui está dando Ré bemol. Falar, não, então você está afinando o seu instrumento errado. Você está na afinação errada. Isso acontece com todos nós. Por isso que o Senhor nos coloca juntos, para que nós não continuemos... Imagina se continuar assim, vai progredindo. Daqui a pouco o Mi vira Mi bemol, depois Ré bemol, daqui a pouco está um som extremamente grave, fora do tom. Para nós fecharmos, independente do teu ouvido, todos nós precisamos ouvir como um todo, em unidade, e saber reduzir os sons uns dos outros para ouvir a voz do Senhor. Isso é uma coisa que a música ensina também. Dinâmica. Dinâmica. Sabe o que é dinâmica na música? É quando tem um momento que o violão vai soar mais. É quando tem um momento que o baixo vai soar mais. É quando tem um momento que o piano vai soar mais. É quando tem um momento que o cajón vai soar mais. Dinâmica. É o momento de você reduzir para o Senhor trabalhar na sua vida. É o momento de você se levantar para o Senhor usar a sua vida. Dinâmica. E se nós não temos isso, se nós não aprendermos a trabalhar nessa unidade, não vai soar bem o trabalho que nós vamos fazer. Quando eu estou trabalhando ali, produzindo música, quando eu estou no processo de mixagem das canções ali com todos os instrumentos, todas as vozes, eu tenho que me esforçar o tempo todo para poder ouvir todos os instrumentos. Como que eles soam juntos, como que eles soam separados, como que eles vão soar se eu tocar eles em estéreo, com metade de um som para cada lado, como que eles vão soar se eu tocar eles em mono, se eles vão soar bem. É um trabalho que todos nós temos de fazer com as nossas vidas. Como está a sua vida com o Senhor? Se ela está soando bem, se você está mais para um lado do que para um outro. Você já ouviu uma música que tem um problema de você ouvir ela mais num fone do que no outro fone de ouvido? Já colocou uma música, você está ouvindo de fone e está soando mais em um fone de ouvido, e você fala, ué, o que está acontecendo? Será que é problema com o meu celular? Não, às vezes é problema na música. A pessoa que mixou colocou ela mais para um lado do que para o outro. Aí você escuta mais num fone do que no outro. Nós temos de buscar o Senhor. Será que a minha vida está... Eu estou desequilibrado? Eu estou desequilibrado? Eu estou mancando para um lado? O que está acontecendo comigo? Nós precisamos buscar Ele. Todos nós temos de tirar ruído, tirar desequilíbrio. Nossa vida pode se tornar uma vida desequilibrada em tudo. Para que possamos servir para o propósito que o Senhor nos chamou. Todos nós temos um propósito. Tem instrumentos em orquestra, irmãos, que eles soam tanto, eles têm um timbre... Lembram do que eu falei sobre timbre, mas o timbre deles é tão diferente que só precisa de um na orquestra. Às vezes você vai lá, tem não sei quantos instrumentos de um tipo, você pode, reparem, tantos instrumentos de outro tipo, mas você vai ver que alguns é um só tem um daquele. Por causa do timbre dele, se colocar dois, vai soar mais do que todos os outros instrumentos. E geralmente esses instrumentos têm solos pontuais. Por quê? Para que haja equilíbrio.
Todos os instrumentos têm o seu valor e a sua importância. Alguns vão entrar só em um momento, mas aquele momento é importante. Todos nós temos importância diante do Senhor. Não importa se você é o mais diferente, não importa se você existe um monte igual a você, se você vai tocar em um momento, mas todos têm a sua importância diante do Eterno. Ele é o grande maestro para conduzir as nossas vidas. A música tem o poder de nos ensinar e de mostrar os erros que existem em nós. Tem poder de te encorajar a viver uma vida plena no Senhor e de encher o seu corpo, o seu ser com a Ruach HaKodesh. Use bem essa ferramenta que o Senhor te deu, no nome de Yeshua HaMashiach. No pôr do sol de amanhã, domingo, será Yom Kippur, um feriado solene. Estaremos reunidos aqui na Beit para este serviço com a transmissão pela internet a partir das 18 horas. Estão todos convocados. Vamos orar? Pai, no nome de Yeshua HaMashiach, eu coloco diante de Ti as nossas vidas. Eu te dou graças pela Tua palavra e te dou graças pela música, Pai. Pai, conduza as nossas vidas como instrumentos Teus. Conduza as nossas vidas para abaixarmos todo ruído, todo som fora do lugar. Aprendemos a lidar com as nossas limitações. Enche-nos com a Tua Ruach, Pai, por meio das canções. Vence as nossas batalhas, Senhor, por meio das canções. Nos ensine a cada vez mais termos isso muito claro, muito forte em nossas vidas. Do poder do louvor e do quanto ele precisa estar presente todos os dias em nós. Ajuda-nos. No nome de Yeshua HaMashiach. Conduza-nos nesta terra. No nome de Yeshua. Que assim seja. Que assim seja.